nada a este debate. Aliás, eu tenho que dizer isto, é que este debate foi tão caricato que nós tivemos quase 2 minutos com o líder do Partido Socialista, sem som, a falar, perdoem a expressão, para o boneco, porque ninguém o ouvia lá em casa, e ele não percebe que as regras mudaram no Parlamento, que agora há uma máquina que tira o som, controla o som e tira o som. Ou seja, onde é que anda José Luís Carneiro? Eu acho que José Luís Carneiro anda um pouco perdido. Mas não deixe de ser curioso as críticas do Partido Socialista a este debate, quando em Conferência de Líderes depois votou a favor deste debate também. Então, se votou a favor do debate e agora vem criticar o debate, eu acho que o PS anda muito perdido no meio do debate. E também percebemos porquê. Falar de incêndios, falar de mundo rural, de quem abandonou as pessoas com o Partido Socialista é difícil. Eu percebo que o Partido Socialista e o deputado Eurico Brilhante Dias, com todo o respeito que tenho por ele, tem dificuldades em falar dos incêndios. É perfeitamente normal. Tem dificuldades de falar das pessoas, do interior do país. É perfeitamente normal. E é perfeitamente normal porque o Partido Socialista esqueceu essas pessoas durante anos e anos e anos. Mas não falou do interior do país deste debate? Desculpa, nós falámos do interior do país agora. Deixe-me dizer outra coisa. Já se percebeu que continua a fazer oposição ao PS e não ao governo atual. É que este debate foi feito à medida... Este debate foi feito à medida do governo. Um debate que é o Primeiro-Ministro que abre o debate e é o Primeiro-Ministro que encerra o debate sem responder a perguntas no meio do debate, é um debate que não vai dar para nada. Nós tínhamos responder esta provocação do Eurico Brilhante Dias, deixa-me só dizer isto. O Chega tinha alertado. Está a dar a mão ao governo? Deixa-me só dizer isto. Não, obviamente não. Se algum partido não dá a mão ao governo, tem sido o Chega. Aliás, quem tem dado a mão ao governo, quem tem aprovado orçamentos do PSD é o Partido Socialista. Parece que o Primeiro-Ministro é o Dr. António Costa. Estamos a falar de dar a mão ao governo. A desorientação é o Partido Socialista que dá. Mas deixa-me dizer isto, Eurico Brilhante Dias. Deixa-me dizer isto que é muito importante. O Dr. António Costa ainda deve ser Primeiro-Ministro. É que o Primeiro-Ministro não é António Costa. Mas o líder do Partido Socialista é José Luís Carneiro, que teve muita influência, porque foi Ministro da Administração Interna, teve muita influência na redução do número de ignições e na redução da área ardida. Na floresta. Na floresta. E agora vêm propor mais nós temos propostas, não é como chega. Isso não vai levar em nada. Aliás, não vai levar em nada. Zero propostas. O Chega tem muitas propostas. Os senhores é que não têm. Eu percebo. Vamos já falar dessas propostas. Pedro Pinto Socialista neste momento é um Zé propostas. Vamos já falar dessas propostas. Há aqui uma desvalorização também daquilo que é a percepção de quem se sentiu sozinho a combater para não perder as suas casas e os terrenos. O Sr. Primeiro-Ministro nunca disse que é uma percepção errada ou que as pessoas percepcionaram erradas. Pelo contrário, até disse que podia eventualmente ter contribuído para que essa percepção acontecesse por não ter andado, usou até a expressão, de colete fluorescente a combater os fogos ou a atrapalhar o combate aos fogos, que no fundo foi isso que ele quis dizer. Em 2017 houve uma tragédia... Eu lembro-me do Sr. Primeiro-Ministro vestir esse mesmo colete quando houve um acidente de helicóptero no Douro, proveniente precisamente do combate aos incêndios. Qual foi a diferença de vestir nessa altura o colete e agora não o vestir? Não era verão. Muito obrigado pela pergunta, porque se recordará também de duas coisas. Em primeiro lugar, o Sr. Primeiro-Ministro, quando se dirigiu aos nadadores que estavam a recuperar os corpos que tinham infelizmente perecido nessa tragédia, a tragédia já tinha acontecido. Mas ainda assim, recordo-me, como se recordará também, de todo o comentariado político, dos tais tudólogos de quem tenho falado nos últimos tempos, das críticas veementes que fizeram ao Primeiro-Ministro por isso. Ora, numa expressão que os portugueses percebem, não se pode ser preso por ter cão e por não ter. E neste momento não estávamos ainda... Para evitar essas críticas foi até ao terreno? Se me permitir, não foi só para evitar essas críticas, mas permita-me só que termine o raciocínio. O Sr. Primeiro-Ministro não foi ao terreno enquanto decorreram os fogos e o Teatro de Operações estava em operações, porque em 2017, depois da grande tragédia dos fogos de Pedrógão e dos fogos de Outubro, onde morreram mais de uma centena de pessoas, houve uma comissão técnica independente de peritos, de especialistas, de pessoas especializadas no combate ao fogo, que tiveram um conjunto de conclusões, como se espera que agora aquela que vai ser criada tenha também, mas que essas conclusões sejam respeitadas e que sejam respeitadas por todos em coerência. E as conclusões desse relatório foi que a ida de políticos ao teatro de operações causa desorganização, dificuldade na organização e no fundo naquilo que deve ser o combate aos fogos e que gera até o caos no teatro de operações. Ora, aquilo que compete ao governo... Isso também apoio na Proteção Civil, na Autoridade Nacional de Proteção Civil? Não, pelo contrário. O primeiro não tem nada a ver com ir à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, como o Primeiro-Ministro foi diversas vezes durante os fogos, com a Sra. Ministra da Administração Interna. Não no momento mais crítico destes incêndios. Mas não porquê? Dava sério? Foi? Foi, claro que foi. Empurrado pelo Sr. Presidente da República. Eu devo dizer que... Uma semana depois do país estar a arder. Se os senhores quiserem interromper, eu não tenho problema nenhum. Eu gostava era que este debate fosse feito com a sanidade e, sobretudo, com factualidade e com verdade. São fatos. E com verdade. Não, o Sr. Pedro Pinto está a dizer é mentira. O Sr. Primeiro-Ministro foi à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil dia 29 de julho, ainda antes dos fogos começarem.
circunstância dos fogos maiores estavam a atingir o solo português, o Sr. Primeiro-Ministro voltou a dirigir-se à Autoridade de Emergência Nacional de Proteção Civil, de resto, nessa ocasião, acompanhado pelo Sr. Presidente da República. Eu até me custa, não me leva a mal, mas que me pergunto se foi ou não, porque os seus jornalistas acompanharam, estiveram na conferência de imprensa. Agora, é verdade. Soares, deixa-me dizer, acompanhámos o Primeiro-Ministro no Algarve e é isso que temos estado aqui a debater. Ou seja, se Luís Montenegro deveria ou não, na altura mais crítica destes incêndios, estou a explicar-lhe, se nesta altura mais crítica dos incêndios, Luís Montenegro deveria ter deixado de realizar a festa no Pontal e também suspender as suas férias no Algarve, acabou por suspender mais tarde e ter estado mais presente na Autoridade Nacional de Proteção Civil. Está a ver, é essa percepção que o Primeiro-Ministro falou. Eu peço-lhe muita desculpa, mas eu até dos senhores que estão aqui que querem fazer oposição ao Governo e criar a tal percepção, eu até percebo. Mas não me leva a mal mesmo. Mas devo dizer que me custa muito que os senhores jornalistas possam até querer contribuir, ou então involuntariamente, para essa percepção. Veja bem. Mas eu vou explicar porquê. Eu vou explicar porquê. Quantas vezes o Sr. Primeiro-Ministro interrompeu as férias para, precisamente, tratar de assuntos ligados aos incêndios? E sabe que essas vezes que interrompeu as férias, os seus jornalistas estiveram com ele. Em 4 dias de férias, o Sr. Primeiro-Ministro interrompeu 3 vezes. Mas é mentira o que eu estou a dizer. Soares, sabe que é verdade que é mentira. Então, se é mentira, eu devo dizer o seguinte. Se é mentira o que eu estou a dizer, não, é uma espécie de defesa, mas estamos aqui a discutir... Não, desculpe, interrompeu precisamente para ter intervenção do Primeiro-Ministro. Os portugueses não conseguem ter. O que isto quer dizer é que o deputado Pedro Pinto não só é mentiroso... Pedro Pinto, vai-me ouvir. Vai-me ouvir. O deputado Pedro Pinto está a mentir aos portugueses. Eu estou a falar a verdade. O Sr. deputado Pedro Pinto, vou-lhe dizer, faz política assim. Não faz. Faz. Sabe porquê? Quer-me interromper em topa à vontade, mas eu vou-lhe voltar a dizer que o senhor desmentiu. Não me chama mentiroso. Não me chama mentiroso. Não é dono da verdade, nem é mais verdadeiro do que eu. Não, a verdade os factos são os seguintes. O Sr. Primeiro-Ministro teve de férias quanto tempo? Agora temos feito também as férias do Primeiro-Ministro. Teve um mês de férias. É que os portugueses não conseguem estar um mês de férias. O Sr. Primeiro-Ministro consegue estar. É mentira. É falso. É falso. Então eu vou lhe dizer o próprio Primeiro-Ministro. O próprio Primeiro-Ministro. Vocês fazem política a enganar os portugueses. Se quiser continuar assim, continua à vontade. Os portugueses lá em casa. E para qualquer político. E devo dizer, se eu não tiver razão, se o Primeiro-Ministro, naquele fim de semana, naqueles dias de férias que teve, não tiver interrompido as férias 3 dias, eu publicamente peço desculpa. O senhor é capaz de fazer o mesmo? Várias vezes. O senhor é capaz de me fazer o mesmo? Não, porque eu estou a falar a verdade. Pronto, eu estou a dizer a verdade. estamos esclarecidos. Os portugueses todos perceberam. O problema deste debate é este. Há fotografias. O problema deste debate... O Hugo Soares não quer discutir os problemas. Não, o Hugo Soares não quer discutir os problemas. Não quer falar de incêndios, não quer falar dos problemas. Não quer dizer assim, o Governo falhou. O Hugo Soares não quer dizer isto. Eu percebo. E depois entra na chicana política. Devo dizer que é mesmo impossível ter um debate sério sobre aquilo que aconteceu. Claro que é. Quando se mente despoderadamente, quando se adultera factos e quando não se quer falar a verdade. A tragédia que aconteceu em Portugal é uma tragédia... No dia em que o autarca de Oliveira do Hospital, que é um momento que acaba por ficar nos registros destes incêndios, vem dizer que alertou para o que estava a acontecer, foi no mesmo dia em que estava a acontecer a festa do Pontal. O que eu lhe pergunto é se... No dia em que estava a acontecer a festa do Pontal. Sim, mas no dia em que aconteceu em que o autarca em Oliveira do Hospital falou de forma bastante exaltada para foi o maior fogo de sempre da história do país. Olhando para trás, considera que teria sido benéfico para dar confiança aos portugueses e também à Autoridade Nacional de Proteção Civil que essa percepção de maior proximidade de Luís Montenegro pudesse ter sido transmitida? O Sr. Primeiro-Ministro não participou numa festa. O Sr. Primeiro-Ministro participou num evento partidário onde fez uma interlocução ao país, onde se dirigiu ao país com as televisões para falar precisamente também de incêndios. Quando começou a dita festa, o Sr. Primeiro-Ministro saiu do recinto onde estava. O que significa isto é que o Primeiro-Ministro, e bem na qualidade de Presidente do PSD, pode e deve participar em eventos partidários onde aproveitou precisamente para falar de incêndios. Eu tenho dito, mas respeito muito, o líder do Partido Socialista, o secretário-geral do Partido Socialista, utilizou as suas férias para fazer também política partidária. E é legítimo. E, por exemplo, à festa da Porta da Sardinha, em Portimão, falou sobre os fogos e publicou, inclusive, fotografias suas na festa da Sardinha. O líder do Chega, deputado André Ventura... Não é uma crítica. Eu estou a dizer é que eu não aceito. Eu não aceito. É a incoerência. É a falta de sentido de Estado daqueles que criticam o Primeiro-Ministro por exercer a sua liberdade democrática de participar num comício político para se dirigir ao país e dizer ao país, nós estamos em guerra, e eu estou aqui, ao leme das operações, estou aqui a dar a cara. Foi precisamente assim que o Primeiro-Ministro começou o comício do Pontal, mas depois, os mesmos que o criticam, possam, como o deputado André Ventura, publicar fotografias de férias a dizer, estou a gozar as minhas... Eu creio que esse tema já está esclarecido. O deputado André Ventura é Primeiro-Ministro do país. Eu garanto. Deixe-me passar a palavra. Há uma coisa que eu garanto. Se o André Ventura fosse Primeiro-Ministro de Portugal, e que vai ser um dia, se Deus quiser, garanto que não ficava na praia com o país a arder. Isso é a garantia que eu posso dar. Eurico Brilhante Dias. Não, agora vou ter que passar aqui para o Eurico Brilhante Dias. Tenho que preservar os tempos. Deixe-me só dizer uma coisa. O país já sabe que o deputado André Ventura é craque a apagar fogos que já estão apagados. É craque ao pé das pessoas. Sabe onde é que o André Ventura é craque? É aqui. É estar ao pé das pessoas. Aqui é craque. Ao pé dos portugueses. Aqui é onde o deputado André Ventura é. Nós temos que pôr as coisas no seu devido lugar. Não é a falsa e a presunção da moralidade de quem denuncia duas pessoas que estão a debater mais calorosamente
que faz dos deputados terem sentido de Estado. O que faz dos deputados terem sentido de Estado, o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, é respeitarmos as funções de cada um. A coordenação política, há quem compete a coordenação política. Mas tem que existir. Agora, ser eu... Não pode ser apagada. Ser eu a dizer... A coordenação tem que ser política apagada é essencial. Se os senhores estivessem no governo durante a pandemia, isto tinha sido um pandemónio. O senhor tem muita piada, sabe porquê? Não, piada não. Estou-lhe a dizer alguma coisa que não gosta. Porque o senhor põe assar. Eu ponho assar. Deixa-me lá dizer, está a ver, como o senhor gosta de interromper, mas depois já não tem. Assar é o quê? É uma crítica ao cor dos olhos? Não, é mesmo ao seu ar. Se deixar eu vou dizer. O seu ar é o quê? É mesmo esse seu ar. Quer colocar-me sereno para que depois possa interromper quando quiser, sem que ninguém o portugueses estão interessados no meu ar. Mas devo dizer, vamos voltar para as Vamos questões ter razoabilidade, honestidade nos factos, que é coisa que eu agora não tenho. Não vou deixar de lhe dizer o que estiver a dizer, apenas eu vou voltar, o senhor tem que ouvir. Eu vou voltar àquilo que é... Só foi isso que interrompeu. Eu peço que respeitem a temática. São assuntos que podem discutir lá fora, certamente, não aqui neste debate em que falamos sobre os incêndios. Pedro Pinto, há pouco falávamos dos meios. Aliás, estamos a falar de meios há várias semanas. São os populares que dizem que eles faltaram. O Chega já questionou o Governo sobre o número de bombeiros, numa altura em que se fala tanto de números, o número de bombeiros que temos em Portugal. Quando discutimos se tivemos ou não meios aéreos suficientes, falta saber também se temos ou não bombeiros suficientes, numa altura em que se pondera até a própria profissionalização. Mas afinal, quantos bombeiros temos em Portugal? A Liga fala em 28 mil, a Proteção Civil diz que nos registros de disponibilidade diária para o DECIR aparecem cerca de 6 mil. É curioso, e ainda bem que falamos de bombeiros, que é importante nós falarmos de bombeiros. Eu não sei se o Soares sabe, e pelo que ele disse, não, parece que não sabe, porque disse que a estratégia seguida pelos bombeiros no comando do incêndio é que os bombeiros estão fora do comando dos incêndios em Portugal. Isto parece escandaloso, os portugueses lá em casa vão ficar de boca aberta, os bombeiros estão fora do comando dos incêndios em Portugal. Essa é uma questão que se debate há muitos anos. O Chega considera que deveria haver um comando nacional? Nós somos a favor do comando nacional, como somos a favor que os bombeiros têm que estar inseridos neste comando dos incêndios. Porque quem conhece o terreno... E como é que se pode operacionalizar um comando nacional dos bombeiros quando temos cerca de 400 associações humanitárias? Os bombeiros... Sem profissionalização, porque essa tem sido a grande questão. Seria eficaz esse comando nacional com o atual perfil dos bombeiros portugueses? Deixe-me esclarecer as pessoas que isto é o mais importante neste momento. E o importante neste momento é as pessoas perceberem que os bombeiros estão fora do comando dos incêndios. E aqueles bombeiros que as pessoas viram parados... Eles não estão fora, estão fora do comando... Estão fora do comando nacional. Peço desculpa, estão fora do comando dos incêndios. E vou-lhe dar este exemplo. No incêndio do Fundão, porque nós fomos ao terreno e falamos com muita gente, podia falar do incêndio do Fundão como de outros incêndios do país. Mas porquê ou pessoas que nos questionaram e diziam, mas porquê é que os bombeiros estão parados? E os próprios bombeiros diziam, estamos parados, não temos ordem para apagar o fogo. Ordem de quem? Do comando que vem de Lisboa, que é a Proteção Civil em Lisboa, que quiseram centralizar no tempo do Partido Socialista. Mas sabe porquê? Eu sei que há. Eu sei que há. Podia estar a... Deixa-me deixar terminar. Eu explico. Claro que há os comandos regionais. E sabe porquê que há? Sabe porquê? Foram criados pelo PS. Exatamente, foram criados pelo PS para meter o polvo socialista dentro da Proteção Civil, que são todos socialistas, e quiseram fazer um polvo socialista. Foram criados pelo Partido Socialista. É verdade, o sistema de proteção civil é todo socialista. É péssimo. E falhou. O sistema de proteção civil em Portugal falhou mais uma vez. Falhou mais uma vez. O Eurico não fica preocupado com isso. Nós ficamos, se perdemos uma vida humana, valorizamos tanto uma vida humana como 60, 70, 80 ou 100. Valorizamos tanto uma vida humana como essas 100. O Eurico, eu sei, isto até correu bem, porque afinal só morreram 4 pessoas. Diga isso às famílias das pessoas. Mas eu disse isso. Qual era a proposta do Chega? Ou seja, o Chega tem várias propostas em relação à Proteção Civil. Primeiro, a Proteção Civil tem que ser revista em Portugal. E isto é um plano de fundo que tem que ser revista em todas as suas vertentes, em todos os seus setores, e é uma coisa que nós temos que fazer em vários anos. Se disserem assim, nós chegamos ao governo, nós chegamos ao governo... Até agora, isso é o quê? Mas tem que ouvir. Eu ver a Proteção Civil como eu calmo. Falem os dois sozinhos, se quiserem falar os dois sozinhos... Eu calmo até ao final do debate, como é que é ver a Proteção Civil. Não falo mais. Tem que se rever a Proteção Civil, os bombeiros têm que estar inseridos dentro da Proteção Civil, dentro do comando dos incêndios, podem se rir à vontade, digam isso aos bombeiros portugueses. Digam isso aos bombeiros portugueses que recebem 3,11 à hora, 3,11 euros à hora, digam isso aos bombeiros portugueses e riam-se na cara deles, como estão aqui a fazer os dois agora. Não é deles, eu estou a rir do Chega não ter uma proposta. Pedir desculpa a todos os bombeiros, a todas as mulheres, a todos os homens bombeiros, e era o que deviam estar aqui a fazer, porque não têm coragem, porque não têm vergonha na cara. Deixa-me falar desta questão da coordenação. O distrito, por exemplo, podem ir a fundos comunitários. O distrito de Leiria, para o qual eu sou eleito, tem 2 CIMs, a CIM Leiria e a CIM Oeste, que partilha com concelhos do norte do Distrito de Lisboa. Portanto, as sub-regiões são uma criação para ajustar ao modelo de organização do território e para tornar esses instrumentos capazes de receber recursos e de utilizar esses recursos. Considera que é o modelo certo? O PS propôs uma comissão técnica independente. Mas espero... Então, mas já não existia uma? Existiu uma em 2017, para os fenómenos de 2017, que gerou um conjunto de iniciativas.
umas amplamente concretizadas, outras nem por isso. Essa avaliação deve ser feita. Eu tenho que E avançar. temos que olhar para aquilo que este governo fez no último ano e meio, desde que o Dr. Luís Montenegro é governo. Pedro E é Pinto, isso que passo temos a que palavra fazer por 30 rapidamente. segundos porque temos mesmo que fechar por 30 segundos. Qual é o compromisso que o Chega assume para a resolução deste problema e se está disponível a entrar num consenso partidário, há muito pedido, para que os políticos finalmente se unam no sentido de resolver esta questão? Chega a estar sempre disponível para o bem dos portugueses e para que as coisas se resolvam. Há uma Com coisa linhas que nós... vermelhas ou sem Não, linhas não temos linhas vermelhas. Agora, há uma coisa que nós temos que perceber, os portugueses em primeiro lugar, que isso é o mais importante. Agora, quando eu ouço dizer que a Comissão Técnica Independente serviu para os fenómenos de 2017 como Pedrógão, toda a gente sabia que Pedrógão ia arder outra vez. Ardeu agora e felizmente houve um milagre, que felizmente o vento, em vez de ter vindo numa direção, voltou para outra direção e foi para o Rio Zezer e o incêndio de Pedrógão acabou. E acha que não vai haver acidente, não vai haver incêndios no futuro? Não leva mal. A Comissão Técnica Independente não serviu para nada. Foi mais uma comissão do Partido Socialista. Há uma coisa que Vamos fazer uma comissão parlamentar de inquérito. E isso é importante. É de inquérito o que é que tem falhado todos os anos nos incêndios. Partido da confusão menos da Vamos solução. trazer Zé Luís Carneiro, vamos trazer muitos ministros socialistas dessa comissão de inquérito. parlamentar de inquérito que o Governo com a qual não concorda Serve para a confusão menos para a solução. Faz gols de fumo e tudo. Creio que vale a pena perguntar ao deputado Pedro Pinto para que é que a propõe. Eu creio que é importante que Para os haja... portugueses saberem o que é que se passa nos incêndios. Eu creio que é Não muito gosto de importante que possa haver uma comissão técnica independente, tirando dos partidos, disto que está aqui a acontecer, daquilo que aconteceu hoje no Parlamento, Exatamente, claro. a partidarização deste debate. Este debate deve ser um debate feito por especialistas e por peritos para darem aos políticos as ferramentas para poderem decidir. O que aconteceu em Vale a pena 2017? ouvir os técnicos desta Comissão Técnica Já ouvi. Independente sobre a reforma que o Partido Socialista fez na Proteção Civil. Está a resultar ou não está a resultar? Vale a pena ouvir os técnicos sobre saber se é preciso mudar os condomínios da aldeia, as operações... Neste caso, eu tenho mesmo de terminar porque o tempo chegou ao fim. Neste caso, temos então aqui um consenso entre PSD e PS relativamente a Comissão Técnica à Comissão Técnica Independente e há pouca Mas deixa-me só dizer, vontade agora é de importante ir para uma depois comissão respeitarmos parlamentar de as inquérito. conclusões da Comissão Técnica Independente, como aquelas que diziam que os ministros e os membros do governo não deviam ir ao terreno quando estava a arder. Sim, o Dr. António Costa também deu a dar Muito obrigada injeções aos do três.